Olá, sejam bem-vindos ao 20º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje vou estar à conversa com Rafaela Garcês. Olá, Rafaela, como estás? Olá, Luís, estou bem. E tu, como é que tu estás? Eu também estou muito bem, entusiasmado com a nossa conversa. A Rafaela é organizadora profissional. Rafaela, fala-nos um bocadinho sobre ti. Muito bem, começando do início. Então, Sim, acho que nasceste faz quando? Não, sentido. estou a brincar. Mas posso dizer, nasci em 1990, nasci na Madeira, mas nunca vivi na Madeira, cresci em Moçambique. E porquê que é relevante falar disto? Porque eu acho que Moçambique, quando eu estava lá, não é? No início dos anos 90, e acho que agora também é assim, mas as pessoas vivem muito o espaço de casa. Há muitas jantaradas na casa dos amigos, vivem muito o espaço de casa. E para ajudar à festa, a minha mãe também tinha uma loja de decoração. Então eu acho que desde pequenina que eu já tenho o bichinho de cuidar do lar e valorizar o espaço onde vivemos dentro de mim. Mas enfim, a organização profissional, quando eu tinha que escolher a área profissional, nem sequer sabia que isso existia, sempre gostei de organizar. E foi só em 2017 que eu tomei esse conhecimento, porque pesquisei literalmente organização profissional no Google e percebi que podia fazer disto vida e fiquei super feliz. Foi quando conheci também a Marie Kondo, a grande organizadora. E pronto, e comecei a dar os primeiros passos como consultora de organização em 2017. E o que é que fazias antes? Então, antes eu estudei na António Arroio e tirei depois Design e Cultura Visual no IAD e trabalhei sempre, quer dizer, quando trabalhei em empresas, trabalhei enquanto designer gráfico. E sentes que o teres essa formação de designer gráfico de alguma forma contribuiu para a organização profissional? Pois, penso muitas vezes nisso, mas eu acho que contribuiu mais para o meu negócio, ou seja, a criação da marca, a criação do website, que sou eu que faço as coisas, a criação dos conteúdos para redes sociais, toda a minha marca de negócio, também marca pessoal, o design gráfico e o que eu aprendi nas empresas onde trabalhei foi uma mais-valia. Depois, em termos de organização prática na casa dos clientes, talvez uma sensibilidade, mas a sensibilidade acho que já é uma skill muito pessoal e que não se aprende com o design, talvez. Sensibilidade visual sim, mas ouvir as pessoas, perceber de onde é que vem o problema, perceber qual é que é a melhor solução para cada casa, para cada pessoa. Então acho que ajudou-me em termos de negócio, mas organização prática dos clientes, nem por isso. E para aquelas pessoas que não sabem o que é uma organizadora profissional, o que é que ela faz, diz-nos, Rafaela, o que é a organização profissional? O que é que faz uma organizadora profissional? Então, para começar, existe várias áreas de especialização. Imagina, pode ser uma organizadora só de escritórios, uma organizadora só de coisas de bebê, são os baby organizers. Existem várias áreas de especialização. Pronto, o que é que eu faço? Eu gosto muito da componente do questionamento pessoal, tentar perceber de onde é que vem o problema, mas isso todas as organizadoras à partida fazem. Ou seja, eu nunca organizo a casa, tipo, tu queres organizar o escritório, chamas-me e não estás presente e eu estou lá, tipo, a pôr-te aquilo tudo em caixinhas e tudo bonito. Não, eu vou-te obrigar a questionar peça a peça, perceber o porquê de cada caneta que tu guardas, o porquê de cada papel, e isso vai-te levar, se calhar, a questionar outras áreas da tua vida. E é aí que eu encontro a transformação pessoal no cliente. Então eu gosto deste questionamento do que é essencial para cada pessoa e desta transformação que acontece na vida noutras áreas também, depois consequentemente após a organização do nosso espaço. Isso deve ser muito engraçado para aquelas pessoas que têm muitas coisas, porque há a 20ª ou 30ª pergunta que tu perguntes, isto serve para quê? A pessoa já deita metade da casa fora e já não quer saber mais de perguntas, não? Sim, é tipo cala-te. É interessante dizeres isso porque eu tive este fim de semana a trabalhar com uma cliente e ela disse, eu até já tive várias tentativas de organizar toda a minha roupa, que era o grande problema dela, só que nós estávamos durante a sessão e estávamos com a roupa toda em cima da cama e ela disse, aqui já tinha desistido, mas vamos lá, se estivesse sozinha. E depois, quando começámos a organizar, ao fim assim de meia hora, ela disse, era justamente neste momento em que eu volto a enfiar tudo no armário porque não consigo continuar. Então, o trabalho de uma organizadora é um bocadinho como o trabalho de um personal trainer, não é? Toda a gente sabe perder peso, toda a gente sabe treinar, mas porquê que continuamos a nutricionistas e porquê que continuamos a contratar personal trainers? Então, é alguém que nos motiva, que nos dá a estrutura, que nos passa um método e que nos acaba por acompanhar nesse processo. Então,
é mais fácil atingirmos o objetivo com um apoio. E o trabalho da consultora de organização é esse também. Também não deixar a pessoa desistir. Sim, sim. Que é muito fácil, não é? Quando tu estás no meio do caos, tipo, já não aguento mais isto, vou desistir. E as pessoas ainda têm muitas coisas em casa? Então, é assim, o termo as pessoas é muito geral, não é? Depende de cada pessoa. Mas sim, quando me contratam, sim, tenho muitas coisas e essa é que é a grande questão na desorganização, é nós termos mais objetos do que aqueles que a casa suporta. Porquê? Porque aí nós não conseguimos identificar um local para cada objeto, porque não temos o espaço para os objetos todos, então começamos a enfiar tudo em todo lado. Então é muito mais difícil reorganizar a casa porque não sabemos onde vamos enfiar as coisas. Pronto, basicamente é isso. E depois, qual é que é o segundo passo depois de percebermos que temos muitas coisas para além do que a casa suporta? Vamos ter que nos despedir de alguns objetos, né? Já que não há espaço para todos, então é a parte do desapego emocional. Porque muitas vezes sabemos que não precisamos de 300 t-shirts, mas se calhar algo nos prende a manter aquelas 300 t-shirts que não é a utilidade nem a funcionalidade, mas sim questões emocionais. E nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade para se desapegarem emocionalmente, não? Pois, esse é que é o problema. Às vezes contratam-me e acham que eu vou lá fazer magia com uma varinha mágica e afinal vêm para aqui esta questionar-me o que é que me faz feliz. Olha, eu sei que tenho 300 t-shirts, eu não preciso de 300 t-shirts, venha cá, leve-me 270, deixe-me só 30, agora não me pergunte porque é que eu quero ficar com as 270, é mais ou menos isto que às vezes acontece, não? Às vezes isso acontece. Não de forma consciente, porque a pessoa se está a contactar sabe que vai ter que fazer alguma alteração, mas de forma inconsciente ainda não está preparada. Isso já me aconteceu e depois eu sentir-me, ok, realmente não consegui atingir o objetivo com este cliente, mas perceber que há pessoas que ainda não estão preparadas para dar esse passo. Mas mesmo assim têm consciência que algo não está bem na vida delas. Tem, sim, tem consciência, não é? Porque não estão a viver em paz e tranquilidade, não estão num espaço organizado, não têm bem-estar na própria casa, então sabem que precisam de ajuda, mas ainda não estão preparadas para se desapegar emocionalmente, para se despedir da antiga fase da vida que já não pertencem. Então é uma questão bem emocional. Eu acho muito importante antes das sessões, e eu faço sempre isso, um momento de conversa de quem é que eu sou no presente, não é? Nós temos um bocado essa dificuldade às vezes de viver muito no passado ou no futuro e esquecermos que existimos no presente. E muitas das coisas que temos em casa pertencem à nossa versão do passado. Não é tanto um apego aos objetos, mas sim à nossa antiga versão, que já não existe. Ou porque éramos mais magras, ou porque éramos mais jovens, ou porque tínhamos um trabalho bom e agora mudámos e não estamos ainda preparados para nos despedir de quem éramos. E já começa a ser conhecido este conceito de organização profissional? Sim, hoje em dia, em 2021, sim. Mas quando eu comecei, era uma área que ainda não era muito conhecida, já existiam algumas organizadoras cá em Portugal, mas não tanto como, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, que é uma atividade muito comum. Cá em Portugal, não tanto. Talvez porque, também estava a falar outro dia isso com outra organizadora, talvez porque os portugueses têm mais dificuldade em abrir a casa, né? São pessoas que protegem mais a sua intimidade, talvez, comparativamente talvez com os brasileiros, os americanos, não sei. Mas isso é curioso, estares a dizer isso, porque em tempos eu tinha alguém que me dizia que os portugueses tinham o péssimo hábito, quando convidam um amigo para convidá-los para jantar, tinham o péssimo hábito de apresentar a casa, de mostrar a casa toda. Ah, é? Eu adoro fazer isso e adoro que façam isso comigo. Sim, tinham esse hábito de convidar. Não convidavam só para jantar, convidavam para jantar e já agora vou apresentar a minha casa. Sim. Que era uma coisa muito portuguesa. E daí a minha surpresa agora ao dizeres que se calhar os portugueses têm essa dificuldade em se abrir, em mostrar a casa. Sim. Eu sinto isso porque principalmente, mas talvez não tanto, uma coisa é mostrar a casa, podem estar com o caos todo dentro das gavetas, não é? Porque quando convidam os amigos enfiam tudo. Outra coisa é, pois é isso, outra coisa é escolher as cuecas, já é bastante íntimo. E pronto, é um trabalho que eu faço. Sim. O nosso podcast chama-se Produtividade Consciente e quando falamos de produtividade, muitas das vezes as pessoas falam-nos neste tema da organização. Como é que tu sentes que a organização possa influenciar o funcionamento das pessoas? De diversas formas. No primeiro momento veio-me logo a ideia à cabeça na cozinha, por exemplo. Eu tenho clientes que têm a cozinha caótica, a casa toda, mas quando chegamos à cozinha, as maiores dificuldades ou as consequências que partilham comigo é o facto de não cozinharem porque não têm espaço,
não cozinharem porque já nem sabem o que é que têm, não cozinharem porque não têm vontade, porque a cozinha está com a louça suja. Então, depois de nós organizarmos, primeiro vamos questionar vamos questionar tudo o que temos na cozinha, não é? Se realmente precisamos, e acabamos por nos desapegar de muita coisa e ficar só com o essencial. E um dos truques, assim dizendo, de cozinhas organizadas é nós termos sempre a bancada vazia. Porque o que acontece de forma geral é as pessoas terem um monte de bibelôs em cima da bancada. E a bancada não deixa de ser um espaço de trabalho, não é? E para ser funcional e para ser prazeroso estar a trabalhar ou a cozinhar, temos que ter espaço. Então, uma coisa tão simples como tirar as coisas da bancada e enfiá-las nos armários pode fazer muita diferença depois no dia-a-dia e vamos cozinhar, ou seja, somos mais produtivos. No escritório, a mesma coisa. Muitas pessoas dizem que vivem bem no meio do caos, que encontram-se dentro da sua própria desorganização, e a Marie Kondo tem aqui uma pergunta interessante no livro dela, que é o Joy at Work, e se experimentassem ser produtivos sem essa tralha toda? Ou seja, essas pessoas se calhar nem nunca experimentaram o que é trabalhar sem aquilo. Estão tão acomodadas ao seu próprio caos que acham que aquilo é o normal, mas talvez seriam muito mais produtivas com o espaço vazio. É mais fácil de pensar, é mais fácil de criar. Mas pronto, acho que tem um impacto brutal. Sabes que existe aqui um paradoxo na organização, na minha opinião, que, para já, a minha experiência na formação de produtividade consciente é que pessoas diferentes necessitam de um nível de organização diferente. E por isso há pessoas que têm uma necessidade maior de organização, há outras pessoas que funcionam bem mesmo com pouca ou quase nenhuma organização. E depois era curioso que aquilo que eu te estava a ouvir, sim, tens razão naquilo que dizes, obviamente, mas isto aplica-se muito aos artistas, por exemplo, os estúdios dos artistas, aquilo parece um autêntico caos. E é curioso porque esse caos vai-lhes criar um stress adicional. Era como se a mente deles tivesse que resolver um problema. Porque se aquilo tivesse tudo organizadinho, não há problema para resolver. E por isso criar numa tela em branco pode ser mais difícil. Mas se estiver tudo caótico, a mente tem de fazer um esforço para organizar isso. E ao fazer esse esforço sai a obra de arte. É como as larvas que precisam de um casulo bem apertado para se transformar em borboleta. E por isso às vezes nós podemos precisar de algum caos para surgir a criatividade. E simultaneamente, sim, pode ser paradoxal. No dia-a-dia, para o comum dos mortais, provavelmente não devem viver no caos. Para além disso, é curioso tu teres-me dito, tu não utilizaste o termo minimalista, mas utilizaste o termo essencial, aqueles objetos essenciais. Fala-me um bocadinho disso, do que é essencial e do essencialismo. Então, esta minha decisão, esta mudança de termo, é basicamente para não assustar as pessoas, porque já percebi que o minimalismo assusta as pessoas, ou a pessoa está mesmo comprometida em ser, ok, eu sou minimalista, ou então já a partida me avisavam, tipo, olha, mas eu não quero ficar só com uma caneca em casa, eu não quero só ter um colchão no chão. Então, eu acho que a palavra minimalismo assusta as pessoas. Então, o essencialismo acaba por adaptar-se melhor, basicamente, ao que é essencial a cada pessoa, pronto. E não há um mínimo de coisas, não é? Reduzir ao mínimo é reduzir ao essencial. E se calhar para ti é essencial ter uma coleção de selos, e eu achar que é zero essencial ter uma coleção de selos. Até porque a Marie Kondo é japonesa e o Japão tem toda essa cultura minimalista, se por assim podemos dizer, que tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser útil. Isso não começa a ser um bocadinho estranho para nós portugueses, esse conceito de apenas o que é essencial? Eu acredito que não, porque imagina, às vezes a função de um objeto é simplesmente ser belo. Ou ser bonito, ou trazer-nos felicidade. Não precisa ter uma utilidade prática. Talvez no Japão isso aconteça também porque os espaços são muito pequenos, tem que se otimizar tudo ao máximo, mas basicamente quando nós reduzimos ao essencial, nós estamos a questionar o que é que nos realmente faz feliz, o que é que realmente nos é essencial. Então depende muito de cada pessoa. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Eu respondo desta forma. Foi mais uma continuação. Sim. Isto não é um teste, não tem perguntas certas nem erradas. Boa. Não tem perguntas certas nem erradas. Olha, quando tu entras na casa das pessoas, e já me disseste que tem muito esta questão de falar com a pessoa e ser a pessoa a tomar a decisão, a questionar se há aquele apego, se não há aquele apego, se pode libertar, se não pode libertar, se está preparada
para ser uma nova versão de si mesma ou não. Qual é que é assim o ponto-chave para quem nos está a ouvir que poderia fazer a diferença ou motivar-se a tomar uma decisão de se tornar mais focada na sua vida e mais essencial nas coisas que tem da sua vida? Então, o que eu costumo dizer aos meus clientes antes de nós começarmos a organizar para ser mais fácil tomar as decisões é identificarem de forma muito clara quem é que são no presente e quem é que querem ser, ou seja, qual é que é a sua melhor versão. Se pudessem mesmo escrever, tipo, como é que seriam os meus dias, como é que seria o meu trabalho, se eu soubesse, por exemplo, que não ia falhar ou que nada ia correr mal, imaginar mesmo, tipo, expandir sem qualquer tipo de obstáculo, sem qualquer tipo de dificuldade, como se fôssemos começar do zero, não é? Tipo, renascíamos e como é que íamos ser. Porquê? Porque depois quando estamos a selecionar e aparece aquela t-shirt com borbotos, é muito mais fácil dizer, não, esta t-shirt com borbotos ou rota não está na minha melhor versão, na minha vida ideal, e tomam a decisão. Então, quando nós sabemos exatamente o que é que queremos ser, ou pelo menos o que é que não queremos ser, é muito mais fácil tomar essa decisão. E isto tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal e muito pouco a ver com a organização, não é? Então acho que sim, definir muito bem o seu presente e depois saber exatamente para onde é que queremos ir. E isto vem muito da escola da Marie Kondo, que eu fiz o curso com ela, que é este foco no presente e no futuro. Desde que não sejam futuros hipotéticos, não é? Isso acontece muitas vezes durante os processos de organização, que imagina, pegam vou dar este exemplo que acontece muitas vezes, nos livros de inglês de um curso que fizeram e deixaram a meio. E às tantas estou com aqueles livros durante 10 anos porque um dia vão retomar. Só quando vão retomar os livros já vão ter que ser outros, não é? Mas isso acontece muitas vezes. É essa expectativa no futuro, vamos ser uma pessoa completamente diferente e depois mantemos aqueles objetos que acabam de ser pequenas frustrações, porque sempre que olhamos para os objetos pensamos, ai caramba, ainda não fiz o curso de inglês, ainda não sei falar inglês. Então não é algo que nos traga felicidade, é tipo projetarmos uma versão nossa hipotética que só nos traz mais frustração. Então isto também leva muito a pessoa a tomar ação, não é? Ou faz hoje o curso de inglês ou então liberta-te desses livros para sempre. E sobretudo traz muita culpa, ficamos muito presos ali no passado. Eu devia ter feito isto de inglês e mais uma vez falhei. Foi mais um curso que eu deixei a meio. E para não assumir que falhei uma coisa a meio, vou guardar os livros. Não, eu vou acabar. Sentes que há muitas pessoas que têm a vida em suspenso? Sim, sinto principalmente presas no passado, não é? Porque, ou, sei lá, imagina, pessoas que se divorciaram, mas que ainda estão ali presas a uma versão delas do passado, então têm muita coisa do passado em casa, mães que, entretanto, os filhos já têm 5 anos, mas elas ainda não perderam o peso da gravidez, então têm toda a roupa que não lhes serve em casa e aquilo magoas diariamente, é ali um confronto de ok, eu estou constantemente a falhar, em vez de assumirem não, tipo, esta sou eu hoje e o que é que eu realmente posso fazer para mudar. Então há várias situações que basicamente as pessoas estão ali presas e não passam a ação. Mas eu tenho ouvido algumas amigas, há algum tempo atrás, guardarem sempre aquelas calças que usavam antes de engravidar. Naquele desejo de eu ainda vou caber naquelas calças. Sim. E simultaneamente não acontece eu desapegar-me daquelas calças, é desapegar-me da possibilidade de eu voltar a caber lá. Pois, é isso que as pessoas não querem libertar, só que aí, tal como os livros de inglês, é uma decisão, não é? Nós percebermos se aquelas calças vão servir como uma motivação e trazer realmente felicidade, tipo, não, eu dentro de 2, 3 meses vou caber nessas calças. Pronto, o que eu recomendo às minhas clientes é traçar um plano real e se não acontecer daqui a 6 meses, deitar fora as calças. Eu própria já tive essas calças e não fui mãe, mas era uma necessidade de libertar a minha versão do passado e pronto, e aceitar que o corpo muda, aceitar que as pessoas mudam e que está tudo bem mudar, ou seja, o tamanho das calças não nos representa, mas infelizmente nós mulheres sofremos muito com isso, que é, temos que caber no 36, temos que caber no 32, seja lá o que for. É sempre 2 números abaixo daquilo que estão, por isso as pessoas, não sei se existe o número 50, se existe o 50 eu tenho que caber num 44, e depois quando estou no 44 eu tenho que caber no 40. Sim, e esquecemos que as marcas mudam os tamanhos das calças, não é? E esquecemos também que as revistas de beleza são feitas com imenso Photoshop. Sim, é verdade. E aquelas pessoas que estão nas capas das revistas comem uma maçã por dia.
Sim. e sofrem imenso em termos de bem-estar. E são escolhidas a dedo porque têm uma genética, um corpo de 20 e poucos anos que não é saudável. Ou pelo menos aquela pessoa até pode ser saudável, mas é durante um curto espaço de tempo. Claro, E é irreal. sim, existe uma pressão muito grande sobre a beleza feminina, infelizmente, e esperamos que isso em breve se altere. Uma pergunta que os nossos ouvintes já devem estar a fazer, que é aquele ditado português: em casa de ferreiro espete pau. Diz-nos lá, Rafaela, como é que é a tua casa? Em tua casa é relativamente organizado ou confirma-se o ditado português em casa de ferreiro espete pau? Não tenho uma resposta certa, tem dias, não é? A minha casa tem pouquíssimas coisas, mas não está sempre organizada, tá? Eu consigo organizá-la em 5 minutos, e isso para mim é a grande conquista. Como não tenho muitas coisas, é muito fácil devolver ao local e rapidamente fica organizada. Mas, por exemplo, neste momento, eu gosto sempre de dizer que o meu namorado é mais organizado do que eu, porque há sempre aquela expectativa que os homens são mais desorganizados e que não está certa. Mas basicamente a casa, como tem pouquíssimas coisas, é super fácil de organizar. Mas não, há dias que a casa está desorganizada, Claro. Durante 5 minutos. Claro, até porque as casas não são para ser constantemente filmadas e fotografadas para o Instagram, não é, Rafaela? Sim, é verdade. E às vezes eu penso nisso, eu em breve vou ter uma sessão fotográfica e pensei, será que eu devia comprar umas coisas, investir e umas etiquetas e não sei o quê? Mas não tem muito a ver comigo. A minha casa é uma casa para se viver, não é uma casa de revista. Sim, e mesmo as casas que aparecem na revista, elas são preparadas para a fotografia. Sim, claro, super. São preparadas para a fotografia. Para além da organização profissional, que outras atividades tu estás envolvida? Neste momento, o meu foco é totalmente a organização profissional. O que eu também faço, e comecei a fazer quando chegou o Covid e a pandemia, foi criar a formação. Então eu comecei a formar outras consultoras de organização, porque recebia mesmo muitos pedidos de pessoas que também queriam ser organizadoras. E o que acontecia era, eu gosto muito de partilhar o meu conhecimento, então eu ficava a falar 1-2 horas com as pessoas e depois percebi, tens aqui a tua experiência, que vale imenso e que está a ajudar as outras pessoas, porque não construir uma formação para conseguires ajudar ainda mais pessoas e para também não gastares a tua voz. Então pronto, aproveitei a quarentena, foi ali em março, abril, maio do ano passado, criei uma formação e neste momento fico muito feliz porque já há organizadoras no mercado que se formaram comigo. Então, eu sei que o meu caminho vai andar sempre um bocadinho estes dois polos, ajudar as pessoas a organizarem as suas casas, seja presencialmente, seja online, seja através de cursos, seja através de mentorias, como também a formação de outras profissionais, através basicamente da minha experiência enquanto empreendedora nos últimos anos. Há aqui uma pergunta que os ouvintes podem estar a fazer, que é: mas eu já tenho uma empregada que vem à minha casa, está o dia todo, e porquê é que eu tenho que contratar uma organizadora? Porquê é que a empregada não organiza? É assim, primeiro, se tiverem uma empregada que vos pergunte para que tanta tralha, é agarrar nessa empregada ao máximo com todas as forças. Pronto, há aqui uma diferença muito grande, é porque basicamente uma consultora de organização, e atenção, pode haver empregadas com estas competências, não estou a dizer que não, mas uma consultora de organização primeiro vai olhar para o principal motivo da desorganização. Às vezes o motivo da desorganização é a pessoa comprar coisas impulsivamente e talvez a empregada não faça esse questionamento. Depois é olhar para a rotina familiar e perceber, ou a rotina da pessoa que vive em casa, e perceber onde colocar cada coisa para tornar a casa funcional e prática para essa rotina. Mas, por exemplo, outro dia eu tenho uma empregada que vem cá à casa ajudar-me a limpar e ela está há muitos anos com a minha família. E ela disse-me assim, eu guardo tudo nas gavetas, na cozinha. E ela disse assim, se a menina Rafaela cozinhasse não podia ter estes utensílios na gaveta, porque não tinha as gavetas todas sujas de abrir e fechar, porque quem cozinha sabe que tem que ter os utensílios bem práticos. E pronto, e ela tem toda a razão, porque ela observa e sabe perfeitamente como é que são as rotinas das pessoas. Depois, há aqui esta parte do questionamento dos objetos que eu disse inicialmente, que é perguntar porque é que mantemos as t-shirts rotas, não digo, mas para que é que precisamos de tantas t-shirts, para que é que precisamos de tantas canecas, que a consultora vai ajudar. E agora, algo que não tem nada a ver com a organização. Música. Que música é que tu costumas ouvir? A música ajuda-te a ficares mais organizada? Não. Então, houve aqui uma transformação com a minha relação com a música muito interessante e eu acho que nunca falei disto com ninguém.
Eu, antes de me despedir e de começar com o meu negócio, eu ouvia muita música e gostava de todo o género, sei lá, principalmente R&B, diria eu, não sei, jazz, muita coisa. Mas quando me despedi, eu passei a ouvir muitos vídeos motivacionais, ou seja, todas as minhas horinhas disponíveis era para ouvir, sei lá, uns Tony Robbins, umas coisas desse género, porque realmente eu precisava desse apoio, não é? Logo no início eu não tinha como investir num coach, não tinha grandes meios financeiros para me ajudar, então eu ouvia também podcasts motivacionais. Então a minha relação com a música, houve aqui um distanciamento. Depois, enquanto eu estou a organizar, eu geralmente não deixo os meus clientes ouvirem música, nem eu próprio organizo. Porquê? Porque as músicas fazem-nos sentir emoções e levam-nos a momentos e a experiências do passado e tira o foco da decisão. Nós estamos a decidir, não é com música. Então pronto, enquanto organizo também não há música. Agora, ouço música ao final do dia, para descontrair, para limpar a casa, super motiva-me. Então, para fazer exercício, então é mais esse género de músicas. Não estou numa fase muito musical, confesso. E livros? Qual é o livro que estás a ler? Ou o último livro que leste? O último livro que eu li... Eu estou a ler um livro, mas estou a ler há muito tempo, que é o Hoje Intuição. Mas pronto, eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda, porque dão muitas ferramentas também para ajudar os meus clientes. Qual é assim o livro que tu leste que normalmente costumas recomendar às pessoas com quem trabalhas? O livro que transformou a minha vida e que eu falo sempre aos meus clientes e a qualquer pessoa que fale comigo sobre este meu percurso é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro que... A história é engraçada. Eu li esse livro porque eu estava na casa dos meus pais e peguei num livro que era uma entrevista de uma jornalista portuguesa à Oprah. Não sei, era assim uma coisa estranha, não era um grande livro. E eu estava a folhear o livro, nem sequer estava a ler o livro, e havia lá uma pergunta que era: qual foi o livro que mudou a sua vida? E a Oprah falava desse livro. E eu pensei, se mudou a vida da Oprah, acho que pode mudar o meu, a minha. E pronto, li o livro, devorei, adorei, e foi aí que eu tomei a decisão de me despedir e mudar completamente o percurso da minha vida. E agora uma pergunta mais difícil, Rafaela. Qual é o problema que tu estás a tentar resolver? Então, o problema, quer dizer, não é propriamente um problema, não é? Assim, o desafio de vida neste momento, não é? A minha relação com a comida e a relação de amor próprio. E qual foi o melhor conselho que tu já recebeste até hoje? Foi do meu pai. Ele disse-me... Foi quando eu comecei e eu estava muito... Já recebi muitos bons conselhos, mas pronto, esse é o que ficou e que às vezes nos momentos que eu estou aqui a bloquear um bocadinho ajudam. Eu estava a começar e estava muito preocupada com a marca e com o website e com o logotipo, aquelas coisas que estás um bocado a inventar desculpas, não é? Para não avançar. E depois uma das desculpas era: eu não tenho confiança para falar com as pessoas, eu não tenho confiança para arranjar clientes. E ele disse: a única forma de teres confiança é fazendo. É a coisa mais simples do mundo, mas que é só mesmo. E agora eu também digo isso às minhas alunas, que é quando estamos nessa bola de medo de agir, medo de não termos confiança, é uma desculpa, é uma história que estamos a contar a nós próprios, faz. Tipo, vais errar, mas faz, porque só assim ganhas confiança. E é verdade, quando estou com os meus clientes, quando partilho as minhas palavras, é quando eu ganho toda a confiança do mundo para fazer o que eu quiser. Uhum. Rafaela, ia-te pedir se querias deixar uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir que as motive eventualmente considerarem falarem com uma organizadora profissional, falarem contigo, por exemplo, para começarem a transformar as suas vidas. Nós desta vida não levamos nada material, levamos só experiências. E se nós estamos a escolher atulhar a nossa casa com coisas, nós estamos a perder tempo e não estamos a ter essas experiências. Então, se não conseguimos fazer esse trabalho sozinhos, então o melhor é pedir ajuda a uma consultora, porque vai ser um investimento que tem um retorno brutal na nossa vida, não só no bem-estar da casa, mas em termos emocionais, e porque vai nos dar mais tempo, vamos poupar, vamos viver a casa de outra forma. Então sim, nós não levamos nada da vida sem ser experiências. Deixem-se de apegos materiais. E emocionais, não é? E emocionais. Rafaela, foi um prazer estar à conversa contigo. Aos nossos ouvintes já sabem, procurem a Rafaela nas redes sociais, vão ficar aqui também na descrição do podcast, Rafaela Garcês. Já sabe o nosso podcast Produtividade Consciente, segundas-feiras de manhã. Divulgue, dê-nos a sua opinião e obrigado.